Boa noite, gente. Só esperar o pessoal chegar mais uns 3, 4, 5 minutinhos, tá bom? Tá bom, Vou pegar a água também. porque eu soube que Bem, boa noite a todos. Não é? Ou como gosta do professor Vinícius, a todas e a todos.
Espero que todo mundo esteja bem. Estão me ouvindo bem? Estou. Opa, beleza. Gente, faz favor, volta a falar. Por favor, liguem as câmeras aí, etc. Lógico, estou tomando banho, Filão. Não, beleza. Mas, tirando isso, para eu ver vocês, né? É legal a gente chegar, ver uma reação de que não está gostando, de que está gostando, ou qualquer coisa, não é? Não tem ninguém da turma que tá com a câmera ligada. Eu não sei se é tradição, mas se for, né, tem um pensador que fala que a tradição é um cemitério de ideias, né? Então, se puderem ligar, e aí a gente começa a nossa aula hoje, efetivamente começando, né? A nossa matéria, tendo em vista que na última semana a gente utilizou para fazer um nivelamento, né? Com vocês sobre alguns conceitos que vocês têm que ter de maneira. Uns conceitos que vocês têm que ter de maneira, como é que eu vou dizer, automática, por assim dizer. Né? Eu não sei se você sabe, semana passada, foi essa semana ou semana passada, mudou um pouquinho a questão do nosso cronograma, né? Eu não sei se vocês viram, a gente vai ter um evento internacional. Vou mostrar para vocês aqui o cronograma penal especial aí. 0121. Olá, Andressa! Que lindo te ver. Que maravilha. Sensacional. Garanto, você não vai ser filmada, tá? Vocês viram que eu mandei para o grupo a aula, né? Gravada e tal, tá no YouTube. Eu ainda estou colocando os arquivos bonitinhos lá na plataforma Moodle. Eu tive alguns percalços essa semana. Por exemplo, ontem eu fiquei na Polícia Federal acompanhando um cliente umas 5 horas. Hoje de manhã, eu acordei 5h30 da manhã, fui para Lafayette, que eu sou daqui de BH, né? Fazer o exame periódico, tirar uma foto lá para a faculdade e voltei. E de tarde já comecei NPJ. NPJ, saí do escritório, vim aqui já para casa, já para dar aula para vocês. Então, amanhã ou final de semana eu vou arrumar o Moodle melhor, etc. Já vou colocar já toda a nossa matéria. Mas eu já fiz o cronograma, tá? Das nossas aulas. Já estão aqui. Aqui, ó. Desejo ver esses arquivos mais tarde. Vamos lá. Conseguem ver? Tá, ou melhor aumentar um pouquinho? Melhor aumentar um pouquinho, né? Cadê? Zoom, revisão, não, exibir. Exibir zoom, vou colocar. Elton! Sensacional! Obrigado, meu cara. Que bom, viu? E vocês eu não conheço, né? Ainda pessoalmente. Quer dizer, a gente já talvez tenha se esbarrado no corredor, mas eu não dei aula para você, se eu não me engano. Acho que não. Então é ruim. Igual o Elton. Muito bem. É, sensacional, obrigado. Olha só, gente, né? Na aula de quinta e sexta-feira foi revisão de nivelamento. Filão, então não cai na prova, cai sim. Tudo cai na prova, são matérias que você já tem que saber, e são matérias como a gente explicou e viu que esse semestre dependem delas, né? Tá? Temos aqui a aula de hoje, o artigo 184, depois o 86. Depois dos crimes contra a liberdade e organização do trabalho, nós vamos ter. Por que está em negrita aqui? Não sei. Saiu errado mesmo.
depois crimes contra o sentimento religioso. Crime contra o sentimento religioso, eu já vou pedindo desculpa agora, porque é o pior tipo para dar, porque justamente mexe com o sentimento religioso. Eu não tenho religião nenhuma, a não ser o galo, né? Aqui, ó. Ei, galo. Tirando o galo, que é a minha religião, nenhuma, nenhuma mesmo. Não sou cristão, não sou católico, não sou protestante, não sou da Umbanda, de espírita, nem Maomé, nem nada. Então, credo, o galo tá por fora. Aí, ó, Miele, você tá ferindo meu sentimento religioso. Mentira. Aí, o que que acontece? É, Mas aí o que que acontece? E eu tenho que dar exemplos, né, que eventualmente vão ser de pessoas da religião que vocês são, tá? Então, é a pior aula para mim. Apesar de eu não ter religião, eu tenho extremo respeito pela religião de todo mundo, né? Mas eu não gosto de dar aula essa não. Devia ser o contrário, né? Devia ficar muito à vontade, não. Eu fico ao contrário. Depois, vamos ver os crimes contra a dignidade sexual, não é? Respeitar os mortos e dignidade sexual, vamos ter vários, porque são, são dois grupos de crimes mais importantes que a gente vai ver. Os crimes contra a dignidade sexual, não é? E depois os crimes contra a administração pública. Então, depois os crimes contra a família, temos o TA2, né? E depois, logo do TA2, temos o Congresso Internacional da FDCL. Isso aqui, eu não sei se vocês se tentaram para o novo calendário, tá? Depois, crimes contra a incolumidade pública, classe pública, fé pública, administração. A gente pode ver que em janeiro, fevereiro, aliás, fevereiro e março não temos nenhuma interrupção, tá? Temos uma interrupção aqui, né? E depois, aí sim, depois crimes contra a administração pública, né? Depois da fé pública, administração pública, teríamos a AD, apresentação de monografia, termina o semestre. Se tudo der certo, mais ou menos por aqui no máximo, a gente já vai estar tendo aula, se tudo der certo, fisicamente juntos, não é? Porque aí a parte mais importante da população com relação à Covid já vai estar imunizada, por assim dizer, não é? Então, mais importante não é a gente, professor, não, tá? São os idosos, né? Que são os que mais sofrem com essa pandemia. Não é sem pressa, que não pressa, a pressa não presta, mas com muito ânimo de chegar e a gente estar juntos para se ver, não é? Na aula, nem que seja de máscara, né? Tá bom? Gente, na última aula a gente chegou e aprendeu alguns conceitos. A gente a gente não chegou a ver os conceitos com relação à suspensão condicional do processo, né? Não chegamos, né? Treinamento de Não. terminação penal e não ia dar. Então, eu vou começar no artigo 184, nossa matéria. No meio, quando for o momento, eu chego e explico, porque aí a gente segue o cronograma. Eu, independentemente de ser aula presencial ou não, tá? Eu sempre gosto já de colocar, tá? Geralmente eu coloco na televisão, né? Lá da sala, mas aqui a gente coloca aqui também o Código Penal para que vocês possam acompanhar e não tirar não precisar olhar outra coisa, né? Claro que na aula o melhor jeito de chegar e estudar, não sei se vocês sabem disso, é ouvir e anotar o que a pessoa está falando.
Já tem um estudo que fala que aumenta em 70% pelo menos a absorção quando a gente presta atenção e anota o que a pessoa está fazendo. Tanto é verdade, nesses cursinhos que a gente chega da aula e tudo mais, né, de forma presencial, dava, né? O pessoal fica copiando e tal, não sei o que lá. Às vezes você espirra e o cara tá latim, ou escreve saúde. Porque para aumentar justamente. Então, 1 minuto vira 1 minuto e 50 segundos, né, de estudo. Aumenta a potência de estudo. Vamos lá. Sem mais delongas, né, estamos começando. Opa! Boa noite, pensei no apelido para você. Como falou o professor Matheus. Seu Mauro Brother. Lembrando aquele videogame Mario Brother, é verdade. Não, olha, eu já tive um tanto de apelido na vida. Eu fui sujeito dessa coisa de bullying. Eu sofri pra caramba. Só que na época a gente chamava isso. Não é? Ou você acostumava, ou você acostumava. Não é? Nossa, ainda mais que eu era dentuço. Então, e eu chamava de Mickey, Topodígio, que vocês nem sabem o que que é, mas era um desenhozinho com uns dentinhos, era um ratinho com uns dentinhos, Topodígio, Salsicha, Super Salsicha. Quando eu comecei a usar óculos, né? Eu usava aquele óculos estilo Super. Só tinha óculos estilo Superman e outras coisas. Aí era Super Salsicha, Clark Sicha. Nossa, fiquem à vontade de me chamar o que for. Inclusive o Matheus de Bebê Johnson, né? Vamos lá. Simbora. Pode ser Mario Brother. Mario Brother. Mauro Brother. Gostei. Dos crimes contra a propriedade material. Gente, o título 3 ele trazia um monte de tipos penais. Tá? Tinha os crimes contra a propriedade intelectual e logo depois, tá? Vinham usurpação de nome e função, depois vinham os crimes contra o privilégio e invenção e tal, e crimes contra a marca, indústria e comércio. E, na verdade, eles foram revogados porque foram tratados em lei especial, tá? E as leis especiais nós não vemos aqui, tá? Então, o capítulo 3, tá, dos crimes contra a propriedade material dentro do Código Penal passou a ser o capítulo 1 simplesmente, os crimes contra a propriedade intelectual, tá? E aí, meus caros, vocês só vão ver sobre esse tema possivelmente aqui comigo, em penal. Então, vou falar um pouquinho, tá, sobre o direito autoral, tá? Direito autoral é um ramo do direito que quase ninguém pega, quase ninguém, para não falar quase ninguém, é quase ninguém mesmo, tá? Porque é muito específico, tá? Lá no escritório a gente tem esse ramo, inclusive é muito legal porque eu tenho contato com, eu comecei a dar aula na faculdade em 2007, então eu tenho contato com uma geração já que teve 2007, em 2010 estava formando, então já está fazendo 11 anos de formado. E só esse ano eles já indicaram 4 ou 5 clientes lá para o escritório e tal, justamente para que, com relação a marcas, patentes e outras coisas, concorrência desleal, etc. Tá? Com relação à propriedade intelectual, nesse caso, tá? O bem jurídico tutelar, lembra que a gente falou? E sempre vai estudar uma sequência de coisas, bem jurídico tutelado, sujeito ativo, sujeito passivo, tipo subjetivo, consumação, tentativa e ação penal. Recordam disso? Pois bem, né? No artigo 184, o que se tutela é o direito do autor ou direito autoral, tá? Então, 184, que é o estudo que a gente vai fazer hoje, é a violação do direito autoral. Esse é o bem jurídico tutelado, direito do autor, ou direito de autor. Vamos ver primeiro o tipo penal, depois a gente vê o que é esse direito de autor, porque a gente... Como é que chama? Vamos ver, hein, os conceitos, como é que estão aí. Como é que chama que quando
Para eu entender uma norma, eu preciso ir em outra norma, que não seja o Código Penal. Vocês se recordam disso? Para entender um tipo penal, tem que ir numa outra norma que não seja o Código Penal. Vocês lembram disso? Como é que chama? Não. Norma penal em Branco. branco. Bingo. Quem falou? Parabéns. Quem falou? Quem falou? Foi a Lúcia. Lúcia. Lúcia? Muito bem, Lúcia. Isso. Exatamente. Perfeito. Nota penal. Norma penal. Nota não. Norma penal em branco. Perfeitamente, Lúcia. Exatamente isso. Olha só, para saber o que é direito autoral, eu preciso ir no outra norma, vocês vão ver como é que é isso. Olha só, vamos ver o tipo penal. Violar direitos de autor e que lhes são conexos. Esse é o tipo penal. Tá? Tipo, objetivo dele, todos essas frasezinhas. Então, bem jurídico tutelado é o direito autoral. Que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é. Mas vamos ver agora. Tem uma lei específica que é 9.610, tá? Ela trata e regula o direito autoral. Ela é logicamente uma lei brasileira e tal, mas é uma lei que existe como padrão em todo mundo, tá? Todo mundo tem em geral, tem uma lei, tá? Que protege direito autoral. A China é uma que não tem. Especificamente, parece que agora está querendo ter, não é? Mas ela não respeita muito o direito autoral. Nós aqui temos, tá? E então, olha só, essa lei regula, eu vou ler só um pouquinho, porque vocês só vão ver isso aqui. E como eu gosto de mostrar para vocês, tem alguém que talvez queira, eu vou querer mexer com o direito autoral. Você já sabe que a lei que cuida, existem duas, tá? É a 9.610 e 9.609. 9.609, ela cuida de programas de computador e tal. Ela é específica para isso. Inclusive, tem tipos penais específicos para o caso de computador. Tá? A 9.610 ela é geral, para o restante. Tá? A 9.609 ela é especial apenas para isso. Então, para a primeira, essa lei regula os direitos autorais, estendendo-se sobre essa denominação os direitos de autor e que lhes são conexos. Olha só que legal. Então, direito autoral são os direitos de autor e que lhes são conexos. Conclusão, não é? O bem jurídico tutelado dessa norma é justamente os direitos autorais, que são direitos de autor e que lhes são conexos. Tá? Muito bem. Olha só. Então, direito autoral reputa para os efeitos legais, ó, direitos autorais reputam-se para os efeitos legais bens móveis. Olha só que interessante. Então, os bens móveis também têm isso, tá? Interpreta ativamente os negócios jurídicos sobre direitos autorais, etc. E aí, lá para frente, é muito interessante esse artigo 5º, a gente vai ver ele, tá? Para os efeitos dessa lei, considera-se que ele explica o que é publicação, né? O que é transmissão ou emissão para a lei, quando ela trata sobre isso. É tipo um dicionário, tá? Para que o intérprete faça a interpretação correta da norma. Mas vamos lá para frente, rapidinho, tá? Só porque das obras protegidas, olha só que interessante. São obras intelectuais protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte, tangível, intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como textos, conferências, obras dramáticas, obras cenográficas, composições musicais, que tenham ou não letra, ou seja, o funk proibidão está tutelado pelo direito autoral? Está. A letra mais linda do Chico Buarque também. A obra mais perfeita de alguma que fizer numa orquestra também estará, tá? Depois, então, vocês vão ver aqui que tem muita coisa: desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, etc, etc, etc. Tudo isso, tá?
está protegida com direito autoral, tá? Então, não são objetos de proteção de direito autoral, ideias, procedimentos, projetos, esquemas, planos, formulário em branco. Aqui, então, tem o que não pode ser tutelado pelo direito, como direito autoral. Tá? Depois vocês veem aqui, quem se interessar, isso aqui não vai cair, tá? Em nossa, como é que fala? Em nossa prova e tal, mas é para saber somente por cultura jurídica, tá? Muito bem. A cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção que goza a original. Então tá. E aí, então, tá? Aqui, ó, da autoria das obras intelectuais. E aí, gente, olha só que legal. Deixa eu baixar vocês aqui. Olha que interessante. Violar direitos de autor. Vamos lá, tipo, olha só, de autor e que eles são conexos. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer o crime. Lembrando que quem é sujeito ativo é o criminoso. Quem pode cometer o crime do artigo 84? Qualquer pessoa. Homem, mulher, tanto faz. Não tem qualquer característica importante. Eu, vocês, seus pais, tá? Qualquer pessoa pode chegar e violar direitos de autor que são conexos. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo é o autor. E aí, então, vamos ver o que é autor. Autor, atenção, é a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica, em que pese a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos dessa lei. E aí, então, o seguinte, quem criou, vamos ver aqui, então, quem criou o Mickey Mouse, o ratinho mais famoso do mundo? Walt Disney. Walt Disney, muito bem. André foi, perfeito, Walt Disney. Só que ele faleceu. Hoje, quem tem o direito autoral do ratinho? Mickey Mouse. A empresa, não? Isso, a empresa Disney. Muito bem, perfeito. Agora para os nerds, tipo eu. Quem criou Star Wars? Não sabem? George Lucas. Muito bem. Que vendeu para a Disney, por sinal, né? Tudo em relação a Star Wars. Hoje, Star Wars, o Star Wars, todos os personagens, etc., da Disney. Ele cedeu esse direito de autor. Eles são conexos para a Disney. É possível fazer isso. Sabe quanto é que ele ganhou no negócio? Mais de $1 bilhão. Nossa, Filó, $1 milhão? Não. 1 bi mesmo, mais de dólares. Imagina que legal? Né? Muito bem. Gente, vou voltar aqui rapidinho, só para a gente chegar. Isso aqui não é enrolação, é cultura jurídica, é muito legal. E volto a falar, vocês não vão ver isso em outro lugar, porque não faz parte de currículo de ninguém. Tá? Um ponto muito específico do direito, mas é interessante. Tá? E aí, então, gente, olha, o autor pode utilizar seu nome civil completo ou abreviado, até para suas iniciais, pseudônimo, né? Por exemplo, Chico Buarque, quando ele estava sendo perseguido, ele escreveu um monte de letras de música usando pseudônimo. Porque tudo que chegava lá, Chico Buarque já era censurado, né? Alguma coisa que tem, censurado. Aí começou a utilizar pseudônimo, né? Tem alguns filósofos, tipo Hans Sol, que utiliza pseudônimo, né? O nome dele é Carlos Bernardo Gonzalez, dentre outros tantos. Né? Então, qualquer outro sinal convencional, olha só que interessante, você pode ser, inclusive, reconhecido com um sinal convencional. Afinal, o que é o sinal convencional?
Vou contar a historinha para vocês. Na década de 80, tem um sujeito chamado Prince. Não sei se vocês já ouviram falar desse músico. Ele tinha a música Purple Rain, foi o maior sucesso dele e tal, arrasou pra caramba. Vendeu milhões de cópias e tal. Um belo dia, e essa história é real, ele chegou e falou que ele sonhou que o espírito dele revelou para ele o verdadeiro nome. E eu vou mostrar para vocês se o verdadeiro nome do príncipe, tá? Prince. Vou colocar sinal, não sei se vai. Vamos ver aqui, imagens. Aqui, ó, esse é o Prince, ó, tá? É um cantor americano e tal. Esse aqui, ó, estão vendo? Esse aqui, ó. Todos esses, ele é um, né? Só que uma época da vida dele, ele chegou e falou que os discos dele não devia mais vir escrito Prince. E sim esse sinal aqui, ó. É o nome dele real, verdadeiro, que o espírito dele chegou e mostrou para ele. E então, como vocês podem ver, isso aqui é a capa de um CD na época, imagino eu, tá? De um CD dele. Eu acho que foi na época que já tinha CD, não era mais LP. Então, Filó, não sei nem o que é um CD. Tá bom, não precisa humilhar, não, tá? Mas os discos dele, você procurar Prince não tinha. Tinha esse sinal convencional. Na rádio era um problema, né? Porque o pessoal falava Prince, porque era príncipe. Hoje ele parou com isso, tá? Eu não sei se ele traz esse sinal, não sei, mas hoje ele já permite que o pessoal chame ele pelo nome artístico, vamos dizer assim. Mas é direito dele, do autor, tá? Direito dele. Vamos voltar lá para a Lei 9.610, só para continuar. Olha aqui, considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que uma das modalidades de identificação tiver em conformidade com o uso, tá? Então, e olha, é titular de direito de autor quem adapta, traduz, arranja, orquestra a obra caída no domínio público, né? Então, quem chega e pega, por exemplo, os Três Mosqueteiros e faz uma adaptação de Três Mosqueteiros, ele é ele é o titular de direito de autor. Então, aquilo lá está protegido. Em que pese, por exemplo, os Três Mosqueteiros já tenha sido escrito já há mais de 300 anos, não é? Muito bem. Tem coautoria, o que é coautoria e tal, só para vocês saberem o que é, tá? Participação de tudo, do registro de obras intelectuais. Obras intelectuais só quando são registradas que são garantidas? Não. Proteção de direito autoral independe de registro. Em que pese, questão de marca é diferente. Você pode usar uma marca, sei lá, você abre sei lá, uma temaqueria em Lafayette, chama Temaqueria Tóquio, beleza. E aí, então, né, temaqueria faz muito sucesso, só que você não registrou a marca. Um sujeito lá chega, nossa, vou registrar essa marca. Temaqueria Tóquio. Meus caros, você pode ser obrigado a parar de usar a marca. Olha só que interessante. Por quê? Porque outra pessoa fala, registrou. É quem sabe, quem só é dono da marca quem registra. Por isso que a Coca-Cola no mundo inteiro tem escritórios de advocacia que ganham milhões para apenas ficar cuidando da marca Coca-Cola. E milhões mesmo, tá? E dentre outras marcas, né? Por exemplo, no Brasil, eu não sei se vocês sabem disso, muitos anos atrás, quando o celular era um tijolo, não é do tempo de vocês, não, a Gradiente, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Gradiente lançou no mercado um iPhone. Olha aqui. Cadê o iPhone da Gradiente? Aqui, ó. Olha o iPhone. Lançou em 1900, não sei quanto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse é o iPhone da Gradiente. A Apple nem existia com relação a telefones, tá? Nem existia.
Foi em 1900 e... Deixa eu ver aqui quando é que lançou. Em 99, olha só, nem existia iPhone. Aí, o que que aconteceu? Houve uma batalha jurídica. E aí, quem que se interessar pelo tema, pode ver o que que aconteceu nesse caso. Quem que era dono? Porque a Gradiente registrou o iPhone. E aí, como é que foi? Não sei. Vamos chegar, se quem tiver interesse, procura aí depois e tal. Até porque não posso falar tudo, né? Tá? É facultado ao autor registrar sua obra, né? E lembrando que a gente está falando aqui isso daí de marca, né? Muito bem. E aí, direitos de autor. Pertence ao autor direitos morais e patrimoniais sobre o que criou. Por que que isso é importante? É fundamental. Porque o artigo 8 fala violar direitos de autor é que eles são conexos. Que direitos são esses? Vocês estão vendo que eu estou, para entender o artigo 8.4, eu estou indo na Lei 9.610, porque a 9.610 é uma... Aliás, o artigo 8.4 é uma norma penal em branco, então tem que ir numa outra norma, né? Pertence ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Deixa eu ver aqui no chat, temos uma mensagem. Só um segundinho. Vamos ver aqui. Descobri, conversando com a dona do restaurante, que a pizzaria com o mesmo nome não tem problema em registrar, porque foi considerado outro ramo de atividade. Sim, sim. Por isso que quando que é interessante ao registrar, não é? Lá você coloca no que você quer registrar, tá? Tem um procedimento correto. Se você colocar lá temaqueria, tum, então é só temaqueria, mas você pode colocar temaqueria, restaurante, pizzaria, não sei o que lá, Tóquio. Então você é detentora dessa marca, ou detentor, né? Restaurante versus pizzaria, sim, são ramos diferentes dentro do órgão que registra, entendeu? Então, quem for registrar, tem que saber registrar, não é? Não é simplesmente registrar, tá? Tem que saber registrar para quê? Para que seja amplo essa proteção de nome. E eu imagino que, eu não sei, né, que restaurante que é, nem que cidade que é, nem nada, não é? Que fez o registro. Oi, é em Lafayette mesmo. Ah, é? Em Lafayette? Qual que é? É, porque eu achei estranho, porque tinha o mesmo nome, e eu fui perguntar se eles eram né, os donos, aí falou que não. Papatucci. Ah, sim. Sim. Nossa, eu já fui no restaurante pequeno. Então, Então, esse é o restaurante. delícia a comida lá. Tem um frango frito espetacular. Tem... É muito bom. Nossa, faz tempo que eu... Nossa, eu adorava um salão. Mas quem que registrou primeiro, a pizzaria ou o restaurante? O restaurante é mais antigo. Ah, tá. E eles não registraram a marca. Não, registrou. Aí ela falou que que a pizzaria não teve problema Não, por ser ramo diferente. Eles não... Se eles outro. tivessem registrado restaurante, pizzaria, tudo que tem que ser feito, aí ele não teria esse problema. Aí o pessoal da pizzaria Papatucci é lá em cima na Telestro, não. É quase em frente ao V800. V800 não. Ao Queluz, né? De Minas. É, Eu nunca fui lá na pizzaria para comer. É boa? Eu vou. Já faço o compromisso de ir na Papatucci. Eu achei até que eram os mesmos donos. Que legal. Aí, ó, vivendo e aprendendo sempre. Olha só, gente, o que que será direito moral e patrimonial? Porque o artigo 184, presta atenção, ele tutela o direito de autor e pertence ao autor os direitos morais e patrimoniais, então protege esses dois. E o que que é direito moral e o que que é direito patrimonial do autor? A lei traz, tá? A lei traz, olha, dos direitos morais do autor. São direitos morais do autor. Olha assim, o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Chico Buarque fez isso, né? E outros escritores e tal. Chegaram, tinham um pseudônimo, e então chegou, e quando foi o momento que eles acharam correto, chegar e falar: olha, essa obra é minha, tá? Ok? 2, isso é direito moral, hein? O de ter seu nome, pseudônimo ou sinal, que a gente já viu, né? Indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização de sua obra.
Por isso, gente, é que vocês, ao fazerem o TCC, vão ser obrigados sempre a citar o autor que vocês estão escrevendo sobre. Por exemplo, se vocês forem copiar uma coisa que um autor disse, tem problema nenhum, desde que você coloque entre aspas e fale que tirou dele. Ah, não, mas eu vou ler, interpretar e colocar de um outro jeito, não tem problema. Conforme fulano de tal, aí você chega, lê, interpreta e coloca, mas tem que citar, tá? O nome. O de conservar a obra inédita. Olha, faz de conta que alguém chega e escreve uma obra maravilhosa, linda, sensacional, apaixonante. E aí, então, o cara começa a assistir o Cidade Alerta. Só, nossa, destruição, você quer fazer, essa humanidade não merece essa obra. Quero conservá-la inédita, ele pode. Tá? O de assegurar a integridade da obra, opondo-se a qualquer modificação ou prática de atos que de qualquer forma possam prejudicá-la ou atingi-lo como autor de sua reputação e honra. Exemplo, faz de conta, né? Eu escrevo um livro de direito e vendo o direito autoral para uma para Saraiva, sei lá. Né? Falar nisso, meus caros, já utilizaram a biblioteca da Saraiva que a gente tem esse semestre? Façam, por favor, tá? Então, e aí, então, o que acontece? Vocês, não é? Mas vamos dizer, então, que o Moro vai fazer a revisão da minha obra, né? Atualização, porque eu não tenho tempo. Aí, então, ele começa a colocar as coisas do direito penal que ele entende que são, né? Eu posso me opor a isso. Falar, não, o direito penal que eu defendo é o quê? O direito penal da Constituição, o direito penal garantista, não é? E aí, então, eu posso me opor com relação a isso, ok? Olha, gente, estamos tendo uma visita. Fala, Luísa, vem cá. Fala oi pro povo. Oi. Muito bem, mano. Bom. O povo tá. Deixa eu tirar aqui, porque eu tô. Aqui, esse pessoal todo aqui, deixa. Olha, ó. Aqui em cima, ó. Olha só, muito bem. Ah, isso. Ah, muito bem. Manda beijo para eles. Eu vou colocar uma. Tá bom. Muito bem. Vamos voltar para aula. Aí, então, olha só. As coisas de dar aula em casa, né? De vez em quando a gente tem alguma invasão aqui, né? Muito bem. Então, é o seguinte, posso me opor a qualquer coisa, de modificar a obra antes, durante e depois. Uma das coisas muito legais, gente, deixa eu conversar até com ele. A gente já falou, eu acho. Se não falou, nós vamos falar. Seguinte, eu sempre faço questão, tá? Que vocês falem à vontade, tá? É uma coisa que eu quero. Agora, filhinha, chega, já tá bom. Depois você brinca aqui, tá bom? Não, então depois você coloca, tá bom? Por favor, que eu tenho que dar aula. Obrigado. Aí o que acontece? É pior que. O que acontece? Hoje em dia, já falei isso, mas vou falar de novo. Hoje em dia o pessoal tem muito mimimi com relação a coisas. Antigamente, você falava A, o cara falava Z, mas que se fazia discutir, cada um às vezes ficava na sua ideia, ou às vezes não, etc. Acabou. Né? Se o cara falasse besteira, você pensava, nossa, que besteira. Se o cara achasse que você falou besteira, ele falava, ai, que besteira, mas pronto. Acabava aí. Hoje em dia, e acho que o pessoal que assiste BBB está vendo isso, né? Ficou muito mais claro. As pessoas adoram acabar com as discussões. Eu só converso com quem fala igual a mim. Né? As redes sociais, elas fazem muito isso, né? Você vai bloquear. Ah, esse aqui falou bem do Bolsonaro, bloqueei. Ah, não, esse aqui falou bem do Lula, bloqueei. Né?
eu só se. E aí, então, nas conversas, isso sobre direito, sobre qualquer coisa, as pessoas tendem a simplesmente chegar e falar assim, homofóbico. É tipo o Zap, sabe? Quando você tá jogando Zap, é truco. Ou surge todo mundo lá, tá cheio de carta. 3, não sei o que, você tem o Zap. Você fala Zap, acabou. Ou seja, as pessoas querem falar e querem acabar com as discussões lacrando. Vou chamar lacrando, mas sei lá o que é isso. Tá? Acabando com o sujeito. Não, você pensa isso porque você é isso. Não é? Em vez de conversar sobre o que está sendo discutido, não. Prefere justamente atacar a pessoa falando, você é isso, porque você pensa diferente de mim. E, na verdade, como a gente está vendo no BBB, né? Às vezes é o contrário. Porque você é intolerante. Opa, será? Ou a pessoa que está sendo chamada de intolerante é que está sendo vítima de uma intolerância, porque a outra não aguentou, sabe? Então, o que eu vou combinar com vocês? Aqui todo mundo pode chegar e dar a opinião que quiser. Qualquer momento. E a outra pessoa da turma vai poder também falar uma opinião completamente diferente, não tem problema. Não precisa, desde que não cite a outra pessoa, nem o que a outra pessoa disse. Por exemplo, faz de conta. Moro esteve certo em condenar Luiz Inácio Lula da Silva. Ponto. Isso é uma opinião, ok? Beleza. A resposta do mundo, isso é porque você é petista, é petralha, ou sei lá o quê. Muito bem. Não. Aqui não. Mas você tem o direito de chegar e falar assim, para mim, Lula foi perseguido por Moro, Dallagnol, etc, etc. Ponto. Vocês viram como é que as opiniões são completamente contrárias? Mas que ambas são opiniões e que todo mundo falou a sua opinião e quem tem razão, às vezes, nenhum dos dois. Por que eu estou falando isso? Porque lá na lei, olha só, e isso é uma coisa que vai acontecer com vocês. Quando eu estudava direito, eu tinha um monte de conceitos. Um monte. Não é só quando eu estudava, não. Há 5 anos atrás, ou 3 anos atrás, um monte de conceitos. Por quê? E achava que estava certo. Só que com o tempo, eu vi que eu estava errado. Nossa, isso é uma vergonha? Não. Ao contrário, é um prazer, porque quem pensa a mesma coisa desde quando nasceu até o final, sobre tudo, significa que não evoluiu nada, que não pensou nada, que não refletiu nada sobre o que estava acontecendo na vida. Não é? E então, muito do que. Vou dar um exemplo da minha forma. Quando eu colei grau. Quando eu colei grau, tinha um professor que hoje é delegado federal. Na época era professor de civil, um professor muito querido. Quando eu estava formando em 2001, na colação de grau, ele chegou e falou assim, porque hediondo não é o crime, hediondo é a lei. Tá? E eu lembro que eu estava lá de preto e tal, com aquele chapeuzinho quadradinho, não sei o que lá, etc. E eu pensei, eu lembro direitinho o que eu pensei. Eu pensei o seguinte, isso porque não fizeram nada com você ou com a sua família. Bom, pensei. Fiquei calado, lógico. Mas eu lembro que isso marcou porque ele nem é de penal. Ele falou sobre lei, crimes hediondos na época e tal. Beleza. Começa eu a advogar. Começa a estudar direito penal. E aí eu vejo que ele estava certo. Vocês vão poder estudar a lei de crimes hediondos ao longo do tempo, vocês veem que juridicamente ele estava correto. Então, olha só que legal. E você tem vergonha do que você era, Mauro? Não. Era a minha opinião. Agora eu tenho muito mais orgulho de ter mudado. Então, mas eu só consegui, sabe por quê? Porque eu ouvi outras pessoas. Porque eu converso com outras pessoas, não achando que porque ela pensa diferente de mim, ela é minha inimiga, ou ela é bolsominion, ou petalha, ou o que seja. Tá? Não. Então, por favor, se eu falar alguma coisa, por isso que é bom que eu estou olhando para o Elton e para a Andressa, do restante acho que está na câmera fechada. Mas
É, se algum dia, qualquer hora, vocês pensarem alguma coisa diferente do que eu disser, me façam um favor, abra o microfone e falem. Ou, meu microfone está estragado, então coloca no chat, que eu faço questão de ler. Tá bom? E porque isso é o que vai fazer de vocês bons juristas ou maus juristas. É justamente chegar, ter sua opinião, que não significa que você esteja errado ou certo, às vezes eu estou errado. Várias vezes, eu tenho vários exemplos de que eu falei assim, nossa, essa pessoa tem razão. Em sala de aula mesmo, eu falei uma coisa, pessoa, eu não acho que isso já está certo não. Vem cá. Aí, né, lógico, não era presencial, vem cá, a pessoa ia lá na frente e falava o que queria. Algumas vezes eu mudava minha opinião, outras vezes não. Mas a pessoa tinha o direito de falar o que queria, porque isso é quem é importante. Combinado, então? Nada de adjetivo no coleguinha, não. Mas posso falar ao contrário? Pode. Só não é adjetiva e não fala com relação à opinião do colega, não. Já começa o seguinte. A minha opinião sobre o tal caso é a seguinte, essa. Pronto. Não precisa falar que não concorda, que discorda disso. Aí, ó. Então vamos lá, ó. E olha como é que é. Desde vou começar a falar do Galo. Sou de BH, ela foi atleticana, mas desde que me pediram meu colega de tentar o vestibular na FG, só porque estava com um chaveiro do Cruzeiro, deram a surra nele que ele não conseguiu fazer a prova. Outro fato foi assassinato de um amigo do meu irmão na passarela, só porque estavam passando no mesmo local, turma de torcedores de times diferentes. Ou seja, temos nossa paz, raiz, eu não sei, temos nossa. Me fala com que. Razões, né? Assim, opções, né, de vida, assim. Nós podemos combinar em outros aspectos. Sim, sem dúvida. Não, eu já fui de loucura, nunca briguei na vida. Na época que torcida organizada era para chegar aí, chegava aí de loucura, nunca briguei na vida. Ao contrário, o Galo empatou ontem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Professor, Oi. teve um cara era Cruzeiro e Atlético, se eu não me engano, de torcida, que ele matou o cara da torcida contrária com um cavalete de ferro. Sim. Você chegou a ver o vídeo dele pegando e batendo na cabeça dele? É muito pesado. Sim, Ele foi à muito. júri esses dias, Pois é. essa semana, eu acho. Quer ver, ó? Eu sou tão divertido com relação à opinião contrária. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é o Vitor. Deixa eu ver. Não sei se não tá dando para ver. Deixa eu ver se eu abaixar a. Não sei se. Agora melhorou. Isso mesmo. O Vitor Tameirão, ele trabalhava na Ordem. Depois eu encaminho se vocês quiserem a mensagem. Ele estava de estagiário na época que ele era estagiário aprendiz, sabe? Segundo grau e tal. Então a gente ia lá, ele tirava o Siscom e tal. A gente levava para ele, às vezes, uma Coca-Cola de 2 litros e tal, sabe? Fórum, calor pra caramba e tal, dezembro. E virou nosso amigo. Hoje ele é advogado. E ele é cruzeirense fanático mesmo, né? Aí ele chegou, postou lá ontem, né? Um produto da Adidas, um tênis do Cruzeiro e tal, no status dele do WhatsApp. Eu assim, bonito, mas o produto parece ser de segunda. Ele riu pra caramba e tal, né? Aí hoje, ele postou no status dele também, tá até aqui, ó. Aqui, ó. O Galinho falando, para de ficar se oferecendo para mim, eu não te quero. Aí, logicamente, do jeito que eu sou, eu já cheguei falando, não, tá verdade, tá desse jeito mesmo. Aí, depois disso, eu mandei também para ele um monte de zoações do Galo aqui, ó. Por quê? Porque isso é legal. Futebol é isso, é mim, não é? Zoar e ser zoado. É legal ser zoado também. Faz parte. Tem gente que apela, é ridículo. Tem gente que briga, é mais ridículo. Tem gente que mata e morre. O problema é quando o sujeito. Aliás, o problema é de qualquer jeito, quando mata e morre. Independentemente de, ele foi brigar, etc. Eu tive um amigo que ele era de torcida organizada, não sei porque que ele faleceu, ele morreu, foi morto a tiro e tal. Era um colega meu
O apelido dele na época era Nhonho. Ele era baixinho, gordinho, e falava assim, ó, igual o Nhonho. Chama Michel. E ele foi rei momo de Belo Horizonte. Ele era cruzeirense e tal, e foi morto a tiros. Aí eu não sei se foi por causa disso. Então, também já perdi amigos por isso, etc. Mas não é nem o Galo, não é o Cruzeiro, não é o Palmeiras, não é o América. Eu já fui em jogo do América que o pessoal da Seita Verde tentou me bater. Olha que ridículo. Eu tava torcendo para América, não era Galo e América, não. Era América e Tombense, sei lá. E o América ganhou de 7-1, hein? Depois eu parei de ir em jogo da América. Igual a Daisy deixou de ser atleticana, né? Eu parei de ir em jogo da América. Eu gosto da América. Mas vamos lá. Vamos lá. Com relação a modificar a obra. Quem pensa, muda. Então, de modificar a obra antes ou depois, ou seja, eu posso mudar a hora que eu quiser, tá? A questão de retirar de circulação a obra ou são os valores pessoais que deturpam. Não, exatamente. Na multidão, né, sobre a massa, né, massa, multidão, a massa nunca vai seguir o exemplo da melhor pessoa da massa, vai sempre seguir o exemplo do pior. Alguém falou isso, e é verdade, não é? Muito bem. A massa, ele é inclusive a ausência de individualidade. Eu nunca perdi. Por exemplo, eu ia na Galoucura, quando falava palavrão, ficava quieto. Nunca gostei de falar palavrão. Ah, Filó, você não fala? Fala. Mas eu não gosto de gratuitamente falar palavrão. Acho que besteira, tá? Vamos lá em frente. Se tirar de circulação a obra ou suspender de qualquer forma de utilização já autorizada quando a circulação e utilização implicarem afronta sua reputação e imagem. Eu tenho um exemplo, mas parece, eu não sei, fiquei sabendo, que vai ter, que eu sempre dou o exemplo da Xuxa, né? A Xuxa, quando era mais jovem, ela fez um filme chamado Amor, Estranho Amor. E que ela, a rainha dos baixinhos, eu não sei se a Xuxa é do tempo de vocês, em que ela chegava e tinha um programa infantil, mas nesse filme ela faz o papel, parece, de uma atriz e que tem um caso, entre aspas, eu não sei o filme como é que com um menor. Apesar de eu ter visto as cenas picantes, né? E tal, e não sei o que lá. Parece que vai passar, inclusive, por agora. Eu recebi umas coisas no WhatsApp, etc., mas não é do meu interesse, então, e tudo mais. Então, teve uma época que eles tentaram lançar o filme dela em VHS, vocês nem sabem o que é isso? Era uma fita que você colocava no videocassete, tá? Não, Filó, você é da época do videocassete? Não, só era antes do videocassete. Só antes do videocassete, muito bem. Aí o que acontece? Ela impediu, né? Porque justamente isso falava contra a imagem que ela tinha e tal. Parece que foi isso aqui que os advogados conseguiram. Mas se não me perguntem por que vai passar agora, eu não tenho ideia, tá? Finalmente, também é direito moral, estamos vendo direitos morais, autor de ter acesso a exemplar único e raro de obra, quando se encontra legitimamente poder de outrem, para fim de, por meio de processo fotográfico assemelhado ao audiovisual, preservar sua memória de forma que cause o menor inconveniente possível ao detentor ou, em todo caso, será indenizado de qualquer prejuízo que lhe seja causado. Muito bem. Por mote do autor, transmite os direitos que se referem ao inciso 1 ao 4, não é? Ou seja, até aqui, de segurar a integridade da obra. Os outros 3, não. Tem muito mais coisas aqui importantes, tá? Porém, atenção, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, ou seja, não adianta você fazer um contrato renunciando os direitos morais, porque essa cláusula, caso exista no contrato, ela é inválida, tá? Aqui, direitos patrimoniais do autor. Então, patrimonial, direito autoral também é patrimônio, vale dinheiro,
não é? Dinheiro. Então vamos ver rapidinho sobre direito patrimonial. Moral, a gente já viu patrimonial. Não é cabe direito ao autor direito exclusivo de utilizar, ou fluir ou dispor da obra literária, artística ou científica, tá? E aí ele pode chegar e autorizar a reprodução parcial integral, a edição, a adaptação e assim vai de todas essas obras que a gente já viu, tá? E aí, meus caros, até quando que vai esse direito? Se eu não me engano, está lá no artigo 45, tá? A última coisa que eu vou falar de direito patrimonial, aqui. Qual o prazo? O prazo de proteção dos direitos patrimoniais. Atenção, direito patrimonial é diferente de direito moral, ok? Então, o prazo de proteção dos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 anos. 70 anos. A contar do 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação, tá? Aí, e tem, aqui, ó, o de 43, será de 70 anos o prazo de proteção dos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1º de janeiro do 1º ano de sua publicação. Temos também aqui, ó, quando aqui, os direitos patrimoniais do autor, que é o geral, né, perduram por 70 anos, quando de 1º de janeiro do ano subsequente ao do seu falecimento, obedecida sua ordem sucessória da lei civil. O Walt Disney, vamos ver, quando é que ele faleceu? Walt Disney. Walt Disney faleceu em, aqui, ó, 1923, não, faleceu. Vamos ver aqui. Em 66. Não é? Vamos colocar 70 para facilitar a conta da gente. 70. 80, 90, 2000. 2010, 2020. Tá chegando, hein? 2030, 2036. Ele vai cair em domínio público o Ratinho Mickey e outras coisinhas que ele criou, não é? Que vão ficar em domínio público. Igual Sherlock Holmes, qualquer um pode usar o nome Sherlock Holmes e fazer uma história de Sherlock Holmes. Por isso, falar nisso, para quem ainda não viu, dica de hoje. Tem uma série que chama Sherlock Holmes na Netflix. O ator é o cara que fez o Doutor Estranho. Eu nunca vi o da Marvel, mas o Doutor Estranho da Marvel. Ele também fez o Dragão Smaug daquela trilogia do Bilbo Bolseiro, do Senhor dos Anéis. E é fantástica a série, são poucos capítulos, ela é inglesa, vale a pena, é espetacular. Então, se a Universal quiser usar da imagem de um personagem Disney, ela pode sem nenhum problema, vai poder usar. Sim, qualquer um. Não vi Enola Holmes. Dizem que é muito bom, né? Enola ainda não vi. Quero ver, Rafa. Quero ver. Dizem que é muito bom. Eu adoro Sherlock Holmes. Eu tenho a coleção dos livros de Sherlock Holmes. Tenho todos eles. Toda a coleção. É excelente. Ela é irmã de Sherlock. Eu fiquei sabendo. Mesmo tendo agora esse stream da Disney Plus, sim, tá? Vejam só. Em 2033 aqui isso vai poder fazer. Então significa que vocês vão poder chegar e fazer tirinhas do Mickey Mouse e vender. Tá? Porque a Disney não vai ter mais essa titularidade, por assim dizer. Tá? Significa que eles vão poder fazer desenhos do Mickey Mouse e tal. Tá? É bem legal isso aí. Por exemplo, essa Enola Holmes, ela não aparece em momento nenhum da obra do Sir Conan Doyle, ou Conan Doyle, que é o que escreveu. Não aparece.
Isso é uma criação bem extra. O Sherlock Holmes não tem irmã na obra do Conan Doyle, tá? Ele tem irmão. Eu esqueci o nome. Ele tem um irmão. Esqueci o nome. Qual que é o nome do irmão, gente? Inclusive é tão inteligente quanto ele. Mas menos. Esqueci. Esqueci o nome. Mas tem. Não, Holmes é Professor, excelente. Eu gostei bastante. Diga. por exemplo, Quem tá falando é a Adriana. Adriana. Então, vamos supor que o Mickey já tenha caído em domínio público. Uhum. Aí a Disney lança um longa-metragem novo com esse personagem para ser exibido com exclusividade no streaming dela. Beleza. Porque a obra é nova. Aí ela pode ainda manter os direitos dessa obra Sim. nas mãos dela, sem que a Netflix, a Amazon Sim. e outros streaming possam Sim. utilizar? Sim. Mas, olha só que interessante. Desse filme, sim. Mas, por exemplo, eu vou usar um exemplo absurdo, tá? A Brasileirinhas vai poder fazer Mickey Mouse e suas aventuras eróticas, só para você entender. Entendeu? E ela, a Brasileirinhas, vai ter o direito autoral dessa obra. Então é o seguinte, o nome Mickey Mouse, a forma do ratinho, etc., é que entra em domínio público, igual o Sherlock Holmes. Lá, por exemplo, na Netflix tem o Sherlock Holmes, tem a Enola Holmes, que trata da irmã do Sherlock Holmes, né? Eu nunca vi, mas eu fiquei sabendo. E tem também um que é atual, como é que chama? Não é Sherlock que chama, não. E com isso, se eu não me engano. É um ator inglês fantástico, aquela Liu. Eu esqueci o nome do. Deixa eu ver aqui. Netflix, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, até achei aqui vou mostrar para vocês aqui o que eu falei para vocês que é fantástico, apesar de que o outro também é. Aqui, ó, Kobayaki e esse eu não sei o nome, né? Os caras são fantásticos, são todos atores top do top. E eles fazem esse Sherlock no tempo vago deles, sabe? É muito bom. Viu Sherlock? Assistam. É espetacular, vale a pena, a trama é fantástica. Não vão se arrepender. Só vão ficar assim tristes porque não tem mais episódios, tá? Vamos em frente. Oi, manda. Só para eu terminar de entender, por exemplo, a Branca de Neve foi um dos primeiros personagens da Disney, foi criada em 1937. Sim. Ela caiu em domínio público em 2007. Não, porque o Walt Disney faleceu só em 66. Ah, tá. Então é depois da morte do autor. 70 anos. Tudo bem, que seja. Mas aí vamos supor, a Disney, quando ela abriu esse streaming novo dela, ela saiu retirando os filmes que eram do estúdio dela dos outros streamings. Sim. Ela ainda tem o direito de autor, porque não. Sim, para a pessoa, né, usar lá o streaming dela e tudo mais. Esses personagens caindo em domínio público, essas obras também podem ser usadas em outros lugares ou é diferente? É só o personagem que entra e a Pode obra fazer ainda é cópia e tal. É que nem livro, tá? Vou dar um exemplo de livro que fica mais fácil. Sherlock Holmes, tá? Foi criado lá em, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui no nosso Sherlock Sir Conan Doyle. Foi criado em, deixa eu ver aqui, que ano que foi. Oh, caramba. Sir Arthur Conan Doyle. Em 1859, hein? Ele nasceu, então foi criado lá e teve morte em 1930, tá? 1930 ele faleceu. O direito patrimonial foi para os descendentes que ele tinha, tá bom? E puderam utilizar até faleceu em 1930 até o ano 2000. Em 2000, 2001, caiu o domínio público.
Antes, você precisava, para editar um livro dele, chegar para eles que detinham, né? E falar o seguinte: posso utilizar? Posso fazer uma edição do seu livro? Pode, ai, que bom. Então fazia contrato, pagava royalties, etc. Agora não. Agora você, se tiver uma editora, você pode chegar. Logicamente, você traduz a obra, ou colocar em inglês, perfeito. Aí você pode ganhar dinheiro com essa obra. Entendeu? Porque ela caiu em domínio público, entendeu? Ah, tá. Então não só o nome do personagem, mas a obra completa. A obra, sim, do livro, por exemplo. Olha só que interessante. Tanto é, você pode ver que esses, como é que chama? Livro de bolso, pocket book. Já viram? Os livrinhos pequenininhos que vende em livraria e tudo mais. São todos livros que já caíram em domínio público. Que a editora simplesmente paga, geralmente são obras paga para traduzir, ou se for obra brasileira, tipo Machado de Assis, etc., você já coloca a obra lá, edita e ponto. Não precisa pagar royalties para ninguém, nem pedir licença. Entendeu? Tá bom, entendi, obrigada. De nada. Então, meus caros, olha só que interessante. 70 anos. Eu acho que aí a gente matou tudo que é interessante. Então, é o seguinte, atenção. E aí vamos voltar ao tipo penal para a gente matar a aula, que foi muito legal. Vocês gostaram, acharam legal ter trazido isso? Essa coisa de, não é para completar. Eu acho que é importante, senão você nem fica, assim, não, nem fiquei sabendo que existia isso e tal. Não, ficaram, eu falei, mas eu acho que é muito ruim. Eu, por exemplo, saí da PUC, onde eu me formei sem nem ter ouvido falar de direito autoral. Não é? Então vamos lá. Violar direito de autor, que eles são conexos. Então, violar a autora, a gente já viu o que é, pessoa física. E aí, gente, olha só que coisa interessante para TCC. Como é que hoje em dia computadores têm inteligência artificial? Computadores, inteligências artificiais, hoje em dia chegam e fazem, por exemplo, obras artísticas. Essa obra artística está tutelada pelo direito de autor? Não, porque o autor ele é uma pessoa física. Olha só que interessante. Vocês viram? É uma pessoa física. Então, possivelmente no futuro, a legislação tenha que ser ampliada. Olha que loucura. Muito bem, vamos lá. Violar. Então, sujeito passivo é o autor, não é? E aí, para saber quem é o autor, vocês têm que ir lá na Lei 9.610 para entender todo. A gente só viu um pouquinho, tá, da lei. Violar é desrespeitar, aviltar. Tá? O núcleo do tipo é o verbo violar, desrespeitar, aviltar. Tá? Direitos de autor e que eles são conexos. Direitos de autor a gente viu, tanto são direitos patrimoniais ou morais. E o que eles são conexos. Lá na 9.610, eles trazem esse arcabouço de direitos, tá? Então, para você saber se um direito de autor ou não foi violado, se desrespeitado, aviltado, vocês obrigatoriamente têm que ir 9.610, tá? A consumação ocorre quando há violação desse direito de autor ou que eles são conexos, tá? Ou seja, quando a cópia é feita sem autorização, né? Quando um streaming, por exemplo, chega e passa um filme que não tem mais autorização, né? Que nem a colega de vocês trouxe e tal. E tentativa é possível, sim, quando a pessoa está realizando, né? Está indo violar o direito de autor que são conexos, mas é impedido por alguma razão que não seja vontade dele, tá? Muito bem. E aí, gente, nós temos a ação, a ação penal nós vamos ver depois, tá? Mas nós temos a pena. E aí a última coisa que eu vou falar com vocês tem a ver com a pena. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. A gente conversou na última aula, né? Ensinei para vocês com relação à competência, não foi? Eu falei, olha, quando a pena máxima chegar for até 2 anos,
nós temos o quê? A competência do juizado especial criminal, não falamos isso? Então, quem é competente para julgar o artigo 184 caput do Código Penal? O juizado especial criminal. Por quê? Porque a pena máxima não excede 2 anos. Não passa de 2 anos. Vamos ver aqui, né, a 9.099, só para a gente chegar e verificar isso. Olha aqui, a Lei 9.099 é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, tá? Lá no artigo, vamos ver aqui, 61, tá? Olha aqui, ó. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei todas as contravenções e os crimes que a lei combine pena máxima não superior a 2 anos, acumulada não com multa. Aquilo que a gente já explicou na última aula. Só que, voltando aqui para a pena, a pena mínima é de 3 meses. E isso é muito importante, atenção, porque é um conceito novo. É um conceito novo que vocês já deviam ter, que é com relação à suspensão condicional do processo. Vocês estudaram isso, sim ou não? Não lembra? Não? Eu não lembro, não. Então, olha, já deviam ter estudado. Vão estudar comigo aqui agora, ok? Vem com o tio. Gente, temos um chatzinho aqui. Não que me lembre. Muito bem. Então, vamos lá. Não tem problema. Vamos chegar e estudar agora, tá legal? Engano, a gente estudou foi suspensão condicional da pena. Da pena. Do processo, não. Pois é. Da pena, que é o sursis, né? Sursis da pena. Agora vocês vão estudar o sursis do processo. O que é sursis? Só para vocês entenderem. É suspensão, uma palavra francesa. Sursis. A palavra francesa significa suspensão. Tá? Não é... E o pior é o seguinte, quando eu estudei direito, né, direito penal, ficava sursis, sursis, sursis. Eu ficava assim, gente, isso é uma sigla, né? Não. É uma palavra francesa. Significa suspensão. Tá? Eu não sei se vocês sabiam disso. Eu não sabia. Só fui saber isso muito tempo depois, estudando por minha conta, etc. Eu fiquei assim, depois de formado, inclusive, é sursis, sursis, sursis. Eu falava assim, mas suspensão condicional não. É porque Eu pensei que era sigla. Pois é, exato. Então, olha só que legal, já pude ajudar vocês. É uma palavra francesa, significa suspensão. Agora, tá? Então vamos ver o sursis processual, suspensão condicional do processo. Vamos ver. Gente, o artigo 89 da 9.099, tá? É um artigo que vocês têm que saber de cor e salteado. E tem mesmo, tá? Porque ele é muito importante. Primeira coisa que vocês têm que saber é que o artigo 89, tá? Ele é aplicado aqui, ó, para as infrações abrangidas ou não por essa lei. Ou seja, não importa se a infração penal ela é do juizado especial ou não, ou seja, se o crime tem a pena máxima de 2 anos. Isso daí, para o artigo 89, não importa. A pena máxima pode ser pena de 1 milhão de anos. O que vocês vão ter que olhar para saber se cabe suspensão condicional do processo é a pena mínima. Olha o que diz o artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima, atenção, pena mínima, ou seja, essa que vem aqui, ó, tá? Não importa a máxima, a pena mínima, combinada for igual ou inferior a 1 ano, então tem que olhar a pena mínima. Pena mínima é de, aqui, 3 meses. 3 meses é menos do que 1 ano? Muito bem. Então, artigo 89 vai caber. Abrangidas ou não por essa lei, tanto faz. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor suspensão do processo de 2 a 4 anos. O que isso significa, meus caros? Significa o seguinte. Deixa eu mostrar um tipo penal, só para a gente fugir. Vou 171. 171. Estelionato. Estudaram semestre passado, não foi? Olha só a pena de estelionato. 1 a 5 anos. Primeira pergunta. E
O juizado especial é competente para julgar estelionato? Sim ou não? E por quê? Sim? Não? Por quê? Sim, porque a pena mínima é um ano. Não. Para saber se é juizado, você tem que olhar a máxima. Lembra? Deixa eu pegar aqui o artigo 61 aqui para o seu. Vou para Ctrl G. 61. Aqui, ó. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo, por efeito dessa lei, as contravenções, pena que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, para saber se é juizado, você vai na máxima. Passou de 2 anos? Passou. Então, não é o juizado competente para julgar. Perfeito? Então é o seguinte, olha, quem é competente para julgar crimes do 171? Você olha a pena máxima. Passou de 2 anos, vai para a justiça comum. Tá? Agora, será que cabe suspensão condicional do processo? Que está na Lei 9.099, ó. Primeira coisa, abrangida ou não por essa lei, eu tenho que olhar a pena mínima. Então vamos olhar a pena mínima. Qual que é a pena mínima do 171? É essa aqui. Qual que é? 1 ano. E aí eu pergunto, será que cabe suspensão condicional do processo? Cabe. Porque o artigo 89 fala os crimes em que a pena mínima for combinada igual ou inferior a 1 ano. É igual a 1 ano. Então, olha só, o 171 que tem a pena de 5 anos, que é muito grave, cabe suspensão condicional do processo. Interessante, né? Bacana, né? E o que significa a suspensão condicional do processo para terminar a aula e vocês irem para o recreio? Suspendem o processo e aí o réu não é considerado reincidente, porque quando é sursis, suspende a pena, mas se estende os efeitos e ele é considerado reincidente depois. Vamos lá. O que acontece? O Ministério Público, quando vê, faz conta 171, tá? Sujeito a estelionatário. E aí, então, ele chega, o Ministério Público oferece a denúncia. Denúncia, a gente viu na última aula, que é o nome da petição inicial penal, quando a ação penal é pública. Lembram disso? Muito bem, oferece a denúncia. Maravilha. E aí, então, o que acontece? Chega lá. O processo para o juiz. Aí o juiz vê a pena mínima. 1 ano. Opa! Pena mínima de 1 ano. Significa, então, que o juiz vai chegar e marcar uma audiência para verificar se o sujeito aceita essa suspensão condicional do processo. Significa o seguinte, faz conta que é um processo, né? Tudo bem. Então, o auto de um processo. Ele está sendo denunciado por estelionato. Tá, estelionato. E vamos dizer que ele seja mesmo. O processo vai ficar em suspenso, ou seja, se o sujeito aceitar. De 2 a 4 anos, vai ficar quietinho lá. Se o réu que chegou e aceitou a suspensão condicional do processo ficar durante esse período de prova, 2 a 4 anos, bonitinho, bacana, sem problema nenhum, não é? A extinção de punibilidade, igual a colega de vocês falou, que eu não sei quem foi, desculpa, mas como eu tenho que deixar a minha janela aqui para que vocês, queridos, que abrem a câmera para mim, eu possa vê-los, né? Então, se ele ficar bonitinho, o processo morre, a extinção de punibilidade. Então o sujeito, o processo acaba. Olha que legal. Porém, se ele descumprir essas condições do período de prova, o processo continua. Entenderam? Então, vamos lá. Professor, Manda. Quem está falando é o? é o Nicolas. Nicolas, muito bem. É que eu tô com uma dúvida a respeito Vamos do lá. direito autoral, que você falou um pouquinho mais cedo na aula.
o direito autoral na música, ele é mais rígido que no texto, não é? Ou Não, eu estou enganado? não. Sabe por quê? Por exemplo, se você escreve uma música, por exemplo, não é? Por exemplo, Noel Rosa, não sei quando é que morreu, mas vamos dizer que tenha morrido em 1930. Qualquer um pode cantar a música de Noel Rosa sem pedir licença para os herdeiros dele, tá? Mas para reproduzir, por exemplo, Não. você faz uma nova Cai música em e tem a... domínio público. Mas é porque é o seguinte, a minha dúvida é, se você faz uma música e tem um verso de uma música que já existe, você pode tomar um direito autoral. Mas se você faz um texto com o mesmo tema do texto original e coloca uma frase que tem o mesmo sentido, para dar direito autoral mais complicado. Vou exemplificar para você. Uma coisa que é um fato. Num texto, eu pego e reproduzo isso. A pessoa pode colocar direito autoral, igual, por exemplo, nas jurisprudências. Tem interpretações que são iguais, de juiz para juiz. Aí pode dar direito autoral, sendo que uma interpretação? Sim, por isso é que quando você faz a petição, você cita conforme decisão do tribunal, conforme decisão desse juiz em outro processo, entendeu? Deve sempre ser falado, sempre colocado. Mesmo sendo igual, né, a opinião. Sim, você pode dar uma opinião com as suas palavras, inclusive sem saber do texto do outro. Sim. Por exemplo, se você pegar minha aula e transformar ela num livro, você vê que ela é diferente do ano passado, do ano primeiro semestre, do segundo semestre, e é completamente diferente. O que eu falo, a forma de falar, etc. Apesar de estar falando a mesma coisa. Sabe? Se você pegar os livros de direito penal, 99%, o conteúdo, a conclusão, etc., é tudo a mesma coisa. Não 90%, tá? Mas é tudo descrito diferente. Às vezes, né? Então, por exemplo, eu sou muito ético com relação a isso, eu sempre gosto de chegar, se eu leio alguma coisa, escrevi com as minhas palavras, citar conforme fulano de tal, e aí quem escreveu fui eu. Tá? Mas eu estou falando de acordo com fulano. Né? Não é porque é ético. Não é porque deve dar problema que não vai. Mas às vezes você nem sabe. Às vezes você nem sabe que alguém falou isso. Não sabe. Não, agora, se eu sei que alguém falou isso, aí eu chego. Não, aí sim. Aí tá. Mas, então é o seguinte, vamos voltar lá só para terminar o caput. Então, vamos lá pegar o artigo 184. O 184, por coincidência, não é? 184, por coincidência. Aqui, ó. A pena mínima é de 3 meses. Então, além de ser do juizado especial, também vai caber o quê? Suspensão condicional do processo. Sensacional. Porque a pena mínima não passa de 1 aninho. E vai para o juizado porque a pena máxima não passa de 2 aninhos. Muito bem. Meus caros, esses são conceitos, tá? Esse conceito vocês têm que saber. Ele é um conceito de processo, mas que influi na nossa matéria. E do mesmo jeito que a ação penal é uma matéria meio híbrida, né? Tá um pouquinho de penal, um pouquinho de processo, essa daí também o é. Então saibam, por favor, com relação a isso, ok? Dúvidas com relação até onde a gente chegou? Senão a gente termina a aula. E por causa do horário, não vou nem fazer, se vocês me permitirem, chamada. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Pode ser? Sim? Pode sim. Beleza, então. Então, meus caros, até amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma coisa que não agradou, por favor, me falem, que a gente pode melhorar, tá bom? É o que eu sempre falo. Eu não fico chateado quando eu recebo uma crítica legal falando melhora nisso, ou eu não gostei disso, etc. É muito bacana. Tá bom? Então, beijo do gordo e até amanhã. Que a força esteja com vocês. Boa noite, até. Boa noite. Boa noite, Deise. Te vendo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.